Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, em o nome do Senhor Jesus sejam abençoados. Que a mente, o entendimento, o raciocínio, o intelecto de cada um seja clarificado, desvendado, seja livre para compreender a palavra de Deus. E nenhum espírito imundo, nenhum é capaz de bloquear o seu entendimento da palavra de Deus a partir desse momento. Você que está me ouvindo, saiba disso. Você vai entender perfeitamente a palavra de Deus para saber, para poder escolher o seu próprio caminho. Veja só, Jesus disse assim: o reino dos céus será comparado com 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrarem com o noivo. O reino dos céus. Para se conquistar o reino dos céus, conquistar o reino dos céus é comparado com 10 jovens, virgens, puras, que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 dessas jovens eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. 5 eram prudentes e 5 insensatas. Quer dizer que essas 10 virgens representam a igreja do Senhor Jesus num todo, a igreja física num todo, porque quando a pessoa aceita Jesus, ou quando a pessoa crê em Jesus, quando a pessoa tem os seus princípios cristãos, ainda que não levem a sério, muito a sério, mas todas as pessoas que aceitam, que se dizem cristãs, fazem parte dessas 10 virgens. Sejam católicas, sejam espíritas, sejam evangélicas. Se as pessoas confessam Jesus, creem em Jesus, elas estão inseridas no contexto de 10, das 10 virgens. O número 10, biblicamente falando, a exemplo dos 10 mandamentos, significa a completa, o número total. 10 virgens significa a totalidade dos cristãos. Sejam os cristãos assumidos, sejam os cristãos não assumidos, sejam os bons e os maus cristãos. Mas todos, em princípio, são cristãos. Então, 5, ou a metade desses cristãos, são sem juízo. E 5 são ajuizados. Então, as moças sem juízo, as jovens, as virgens sem juízo, pegaram as suas lamparinas, mas não levaram o óleo de reserva, o azeite. O azeite representa o Espírito Santo. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Quer dizer, as ajuizadas levaram uma parte extra de azeite para manter as suas lâmpadas acesas. Quando fala em óleo, quando fala em azeite, está se tratando de combustível. É o combustível que mantém o fogo aceso. Para você ter uma ideia melhor, lá no tabernáculo erguido por Moisés no deserto, o que acontecia? Depois que foi feito o tabernáculo, havia
o candelabro, ou menorá, com 7 hastes, representando os 7 Espíritos de Deus. E para que aquele candelabro se mantivesse aceso, era a única lâmpada que havia dentro do tabernáculo, era a única luz. Para que ele se mantivesse aceso, os sacerdotes tinham que todos os dias cobrir, encher com o azeite, a fim de que o fogo não se apagasse. Não podia se apagar nem um dia, nem um minuto. Então haviam turnos. Diuturnamente, os sacerdotes colocavam azeite nas copas do candelabro, do menorá, e ali eles mantinham o fogo aceso. Quer dizer, o fogo aceso iluminava. Então, o tabernáculo tinha sempre luz, seja de noite ou seja de dia. Havia sempre a luz. Essa luz é a fé. É a fé. Mas para que haja luz, para que a fé esteja acesa, é preciso o óleo. O que é o óleo? É o Espírito Santo. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. O fogo é o símbolo da fé que vem do Espírito Santo. Portanto, quando falta o óleo, então falta o fogo. E faltando o fogo, então há escuridão, há trevas. E essa é a razão dessa parábola que Jesus fala do reino do céu, lá em Mateus capítulo 25. Então, o que acontecia? As não ajuizadas, as virgens não ajuizadas, saíam para suas baladas. São aqueles cristãos que vão a baladas, que bebem, que fumam, que usam drogas, mas creem em Jesus, creem em Jesus. Mas, mesmo assim, têm compromissos, parcerias com o mundo. Quer dizer, creem em Jesus, mas continuam aliados com o mundo. Então, esse tipo de cristão tem a fé, mas a fé que está se apagando. Se apagando. E Jesus fala que quando as jovens desajuizadas pegaram as suas lamparinas, não levaram óleo de reserva. Mas as ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, que é o caso nosso, nós falamos que Jesus está vindo, nós batemos na tecla que Jesus está vindo, mas muitos dizem, mas está demorando, não sei, vai demorar. Então, muitas pessoas que se dizem cristãs começam a amolecerem, né, na fé, começam a desprezar na fé que Jesus está voltando, então querem usar o tempo que lhe resta para abusar desse mundo. Então, como o noivo estava demorando, as 10 moças, as 10 virgens, começaram a cochilar e pegaram no sono. Quer dizer, não só as conscientes, as boas virgens, como as más virgens, todas começaram a cochilar e pegaram no sono. Mas à meia-noite, alguém gritou, o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 virgens acordaram e acenderam suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras, deem um pouco do óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Então, as moças ajuizadas disseram, não, de jeito nenhum. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 jovens
que estavam com as lamparinas prontas, acesas, entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E o Senhor respondeu: eu afirmo que eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem atentos, fiquem vigilantes, porque vocês não sabem qual será o dia e qual será a hora. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, ele não está falando assim como se fosse a vinda dele só. Mas às vezes não é a vinda dele, é a sua ida para lá. Esse é que é o problema. Porque se você estiver esperando Jesus, aguardando Jesus com a sua lâmpada acesa, quer dizer, com a sua fé acesa, então, se Jesus não vier hoje, mas se ele não vier hoje ou amanhã, e você for estar com ele, se você passar para a eternidade, você tem a luz, a lâmpada acesa e vai até ele, vai chegar lá. Agora, se por acaso você não tem a lâmpada acesa e partir para a eternidade, porque para morrer, você bem sabe que para morrer basta estar vivo. Não tem jovem, não tem criança, não tem recém-nascido, não tem velho, não tem adulto, não tem nada disso. A morte, quando vem, vem para todos, pobres, ricos, bons, maus, brancos, negros, estrangeiros, brasileiros, seja lá o que for. A morte, quando vem, ela vem para todos. Se Jesus não vier no nosso tempo, buscar a sua igreja, nós iremos até ele. Nós iremos encontrar com ele ou não, dependendo da nossa luz, da nossa fé, dependendo da qualidade de cristianismo que nós temos profetizado nesse mundo. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, é muito importante que você venha tratar a sua fé com carinho, com dedicação. Porque quando a gente fala em fé, muitas pessoas, ignorantes naturalmente, pensam que se trata de religião. Ah, eu tenho a minha religião, você tem a sua religião. Então você segue a sua, eu sigo a minha. Não se trata de religião. Quando nós falamos de fé, nós estamos tratando de vida eterna. Nós estamos falando de luz. Nós estamos tratando da salvação da alma. A alma precisa da luz para poder chegar onde está Jesus. Não tenha dúvida disso. Se você crê ou se você não crê, não importa, não interessa. A sua opinião não vale nada. O que vale é o que está escrito. É isso que as pessoas têm que entender. Não importa o pensamento humano em relação a Deus. O que importa é o pensamento de Deus em relação à humanidade. Portanto, Jesus, quando fala que o reino do céu é semelhante a 10 virgens, ele está tratando de pessoas que supostamente são cristãs e que estão se preparando, esperando a vinda de Jesus ou a sua ida até onde está Jesus. Só que dentre essas 10 criaturas, virgens, cristãs, santas, digamos assim, 5 dentre elas são ajuizadas. Quer dizer, pensam, raciocinam, elas cuidam da sua fé, cuidam da sua vida, da sua alma. Como a noiva que cuida das suas vestes, cuida das suas coisinhas para o dia do seu casamento, está tudo prontinho, não é assim? Você que é noiva sabe disso. Você que já foi noiva sabe o que eu estou falando. Quando a gente está noivo, não é só a moça, né? O rapaz também. Eu lembro quando eu fiquei noivo com a Esther, então tudo que eu ganhava,
tudo que eu ganhava, qualquer dinheirinho extra que eu ganhava, eu investia no meu casamento, quer dizer, não no dia do casamento, mas para o dia após o casamento. Eu ia ter que sustentar outra pessoa, eu sustentar a minha casa. Então, eu me preparava para viver o meu casamento. A mesma forma a Esther, ela quando ganhava presentes, ganhava um dinheiro, enfim, ela comprava as suas coisinhas, suas roupas, roupa de cama, enfim, ela ia se preparando para o encontro comigo, porque depois do casamento nós iríamos viver juntos. E se nós estivéssemos preparados, não ia faltar nada. Nós estaríamos preparados como não faltou nada. Quando nós casamos, tínhamos tudo preparadinho, tudo arrumadinho, tudo nos seus devidos lugares. Além dos presentes que nós ganhamos, nós tivemos, assim, a casa toda equipada. Mas nós estamos tratando aqui da vida eterna. Nós estamos nos preparando ao encontro com Jesus e temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para recebê-lo quando ele voltar. Mas se por acaso ele não voltar, nós iremos até ele. Se ele não vier até nós, nós iremos até ele. Então, através da nossa partida desse mundo. De qualquer forma, sendo ele voltando ou nós indo até ele, nós temos que estar preparados de qualquer forma. Então, nós temos que investir na nossa fé. Investir na nossa fé é justamente manter a nossa chama acesa, a chama da fé. Porque a chama da fé depende do Espírito Santo. É o Espírito Santo, que é o Espírito da fé, quem nos dá a fé para que a nossa lâmpada esteja acesa. Quando a pessoa diz assim, o Bispo Macedo tem uma fé maravilhosa. Realmente, Deus me tem dado fé, mas é o Espírito Santo que nos dá a fé. O dom da fé é o Espírito que nos dá. É o Espírito Santo quem mantém a minha fé em dia. Ele que mantém a minha fé em dia. Ele que faz com que a minha fé esteja acesa, acenda dentro de mim o fogo da vida, o fôlego da vida. Agora, é claro, se eu menosprezá-lo, se eu dar os ombros para ele, dar as costas para ele, se eu começar a participar desse mundo, e mesmo crendo nele, mas participando ativamente desse mundo, é claro que eu estarei virando as costas para ele e a minha fé vai se apagar, obviamente, claro, lógico. E uma vez apagada, meu corpo estará sendo invadido pelas dúvidas. As dúvidas que trazem o medo que traz a preocupação que traz depressão, a depressão que me faz desassociado. Quer dizer, é impossível viver nesse mundo, né, preso às dúvidas. A dúvida que, por exemplo, está fazendo do Brasil um país, digamos assim, voltando à estaca zero. Todas as suas conquistas ficaram para trás e agora, por causa das dúvidas, os empresários não querem investir e então a economia começa a cair. Só por causa do medo, só por causa da dúvida. Mas quando a pessoa está na fé, ela não tem medo dos dias maus porque ela está na fé. Ela tem certeza que aquele que sustenta a sua fé está com ela, está com ele. E essa é a razão do jejum de Daniel. Quando nós propomos as pessoas deixarem as informações seculares de lado, entretenimentos, etc., por 21 dias, nós estamos propondo, na realidade, para que as pessoas venham concentrar a sua fé, o seu pensamento,
a sua cabeça, o seu intelecto, venham concentrar nas promessas de Deus, na palavra de Deus, na obediência à palavra de Deus. Venham atentar para a palavra de Deus. Para quê? Para que então a fé venha aflorar, a fé venha a ser avivada, venha iluminar aquele corpo, aquela vida. Você pode notar, você que está me ouvindo nesse momento, sabe que depois que você começou o jejum de Daniel, você sentiu o seu ser mais leve. Aí alguém vai dizer, mas bispo, poxa, mas eu tenho enfrentado o inferno. Poxa, o senhor não sabe o que eu tenho enfrentado. Eu sei sim, eu sei que eu já enfrentei muitas vezes isso. Mas mesmo enfrentando o inferno, nesses dias de jejum de Daniel, isso é um bom sinal. É um bom sinal, é um excelente sinal. É sinal de que nós estamos verdadeiramente na fé. Porque quando nós estamos ativando a nossa fé, quando nós estamos exercitando a nossa fé, o que acontece? É lógico que as trevas reagem, as trevas não aceitam. Claro, lógico. Você pensa que as coisas maravilhosas se conquistam assim de graça? É uma mágica? É a sorte? Nada disso. É uma luta, é uma guerra. Mas é uma guerra vitoriosa. Você sabe que vai vencer. Porque a luz da fé traz aquela segurança, aquela certeza, aquela convicção que depois da tempestade vai vir a bonança. Você sabe disso. Você está enfrentando lutas, dificuldades, problemas, tentações, provações, etc. Isso não vai durar todo o tempo. Vai chegar um momento que para. Vai parar. E aí você vai usufruir os seus benefícios, os benefícios da sua perseverança na fé. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, todas as vezes eu já disse isso, vou repeti-lo para aqueles que ainda não ouviram, que todas as vezes que eu, pessoalmente, como testemunha, todas as vezes que eu estava para tomar posse de uma grande bênção, antes eu enfrentava uma luta violenta. Eu até me lembro de uma ocasião que nós subimos lá no Monte Sinai e nós estávamos subindo, é uma dificuldade muito grande. Mas teve um momento que eu escorreguei numa pedra lá e machuquei o joelho, machuquei a perna e começou a sangrar e tal. Cavacos do ofício. Não quer dizer que eu parei e voltei para trás, nada disso, eu continuei porque eu sabia que aquilo ali era um sinal de bênção. Eu interpretava, ou eu interpreto, que todas as lutas que eu enfrento, com as dificuldades, os momentos difíceis que eu enfrento, eu interpreto assim, é porque a bênção está perto. É assim que eu vejo. Então, eu continuo, isso me anima, reanima, acende mais a minha fé. O diabo sabe que todas as vezes que ele traz algum problema para mim, ele sabe que eu vou reagir dessa forma. Ao invés de ficar lamentando, chorando pelos cantos e desanimar, não, aí é que me anima, aí é que eu fico animado, porque eu vejo que eu estou alcançando o objetivo. E assim, minha amiga, meu amigo ouvinte, assim é a fé. Assim é a conquista da terra prometida, que na linguagem de hoje é o céu, o reino do céu. Jesus nos propõe o reino dos céus. O reino dos céus não é uma conquista barata, não é uma conquista por alguns dias, por alguns anos. Não, a conquista do reino dos céus é por toda a eternidade. Quando a pessoa é religiosa, ela não tem essa visão, ela não tem esse entendimento, esse esclarecimento. Ela pensa que as conquistas materiais ou são a terra prometida que Deus tem feito. Mas não, a terra prometida é a conquista espiritual que é para toda a eternidade, porque a conquista material fica por aí. Por mais que você conquiste dinheiro, posição social, conforto material, isso tudo fica por aí. Um dia, cedo ou tarde, você vai embora.
Eu vou embora, nós vamos embora, se Jesus não vier antes. Então, se Jesus vier antes, ótimo, excelente. Se nós não tivermos o privilégio de vê-lo, de vir nos buscar, nós iremos até ele. Mas com a lâmpada acesa. Com a lâmpada acesa, nossa alma sobe e vai direto para a presença dele, como foi que aconteceu com Lázaro. Foi direto para o seio de Abraão. Nós iremos direto para o seio de Jesus. Não tenho dúvida disso, não tenho a mínima dúvida. Mas, se a fé está apagada, então, para onde vai a nossa alma? Ela fica perdida. Com certeza, ela vai para o reino das trevas. Então, é isso que nós estamos tratando aqui. Quem mantém a lâmpada acesa na nossa lamparina é o Espírito Santo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você passa a ter a garantia da sua lâmpada acesa até a vinda do Senhor Jesus ou até a sua ida para estar com ele. É isso que é importante. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos investir naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Eu sempre tive essa visão, desde criança, desde jovem, porque eu tinha medo de perder a minha alma ir para o inferno, por toda a eternidade, imagina. Então, eu queria investir na salvação da minha alma, porque ela é eterna. O corpo não é eterno, a nossa carne não é eterna, mas o nosso corpo espiritual, que é a nossa alma, ela é eterna. Ou ela vai direto viver com Deus, ou ela vai direto viver no inferno por enquanto, e depois do inferno, que vem pior, é o lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes por toda a eternidade. É isso que causa a tristeza de Deus. É isso que causa o choro de Deus, digamos assim, porque ele não se alegra nem com a morte dos maus, dos perversos, quanto mais do seu povo. Portanto, por isso ele nos dá o Espírito Santo para que nós venhamos conservar a nossa chama acesa, quer dizer, a nossa fé acesa. E você estando na fé, minha amiga, venha o que vier, você está pronto para confrontar, para vencer, para lutar, para tomar posse daquilo que você crê. Agora, se você está na dúvida, você não sabe se vai para o lado, para a direita, para a esquerda, se vai em frente, se volta para trás, se fica parado, você fica numa dúvida. Você sabe o que eu estou falando, né? Quantas e quantas pessoas têm vivido nesse mundo na base da dúvida, que é a marca de Caim. É a marca de Caim. A marca que Caim, a maldição que Caim carregou consigo era a dúvida, o medo, o pavor. Ele tinha medo. Por quê? Porque lhe faltava a luz da fé. A luz da fé vem com a descida do Espírito da fé, que é o Espírito Santo. E é agora que nós vamos entrar em oração, nós vamos buscar, vamos falar com ele. Nesse momento você já deve estar num lugarzinho aí reservado, naturalmente. Se não tiver, você está ligado com o fone de ouvido e está ligado conosco, você, eu e Deus. Na pessoa do Espírito Santo estamos aí juntos, para que venhamos ser cheios do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Pai amado e querido, bendito seja o teu nome, glorioso de Israel, digno de toda honra, glória e louvor. Só o Senhor é Deus. Não tem santo, não tem santinho, não tem entidades, não tem deuses neste mundo. Ninguém, nada neste mundo pode ter a capacidade de querer se igualar a ti. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é todo-poderoso. Pois é como diz a tua palavra, Senhor. É como disse
o profeta Isaías, referindo-se a ti, dizendo assim, como um pastor que cuida do seu rebanho, assim é o Senhor Deus eterno, que cuida do seu povo. Ele junta os carneirinhos e os carrega no colo e os guia com carinho as ovelhas que estão amamentando. Porque tu és grande, meu Pai. Tu és maior do que os céus, a terra, do que a imensidão do infinito. E só quem tem olhos da fé podem entender e enxergar isso. O teu servo disse, quem mediu a água do mar nas conchas da mão? Quem mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro e pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do eterno Deus? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas e procurou lhe mostrar como ser sábio? Quem, meu Pai? Quem é igual a ti? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gotinha d'água num balde, como um grão de poeira na balança, que não faz diferença alguma. Ó poderoso de Israel, o Senhor carrega as ilhas como se fossem grão de areia, um grãozinho de areia. Em todo o mundo não há animais suficientes para um sacrifício como o Senhor merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Porque para ti, meu Pai, as nações são como nada, 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 zero. Na presença do Senhor, elas não têm nenhum sentido ou valor. Com quem o Senhor pode ser comparado? Com quem? Com quem o Senhor se parece? É possível fazer algo neste mundo que retrate a tua pessoa? Pois é, meu Pai. O que acontece aqui embaixo é que uma pessoa, um artista, toma um pedaço de ouro, faz uma imagem, coloca num altar, e aí os bobos vêm, dobram os joelhos e começam a orar para essa imagem. Quando o artista não tem ouro, ele pega um pedaço de pau, de madeira, e faz uma imagem. E depois pinta de ouro e coloca num lugar alto, e os bobos, os ignorantes, dobram seus joelhos ali e começam a falar com aquele pedaço de pau. Que, diga-se de passagem, a esse pedaço de pau tem pernas, mas não andam, precisam das pernas dos seres humanos. Tem olhos que não veem, tem ouvidos que não ouvem, tem mãos que não apalpam. Mas mesmo assim,
Os bobos, os ignorantes, se curvam perante essas imagens e ficam a pedir, suplicar, fazer preces. Essa é a realidade aqui embaixo, meu Pai. E eles ainda pensam que estão chegando a Ti. Oh, meu Deus. Será que eles não sabem? Será que eles nunca ouviram falar da Tua grandeza, da Tua glória? Será que eles não têm um mínimo de compreensão de que o Senhor é o Criador de todas as coisas? Aquele que se assenta no trono de justiça e está tão longe da terra como o norte está distante do sul. De forma que os seres humanos parecem mais uma formiguinha diante dos seus olhos. Ó soberano de Israel, quanta glória o Senhor tem. E só as pessoas que têm percepção espiritual, quando olham para os céus e não conseguem enxergar o infinito, mas alguma coisa do infinito, podem ver que o Senhor é maior do que o infinito. Muito, muito mais infinito do que todo o infinito que nós podemos ver. Ó soberano de Israel, a tua inteligência, a tua sabedoria não tem limite. Tu és extremamente grande, poderoso, infinito. Por isso o Senhor se autodenomina Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, onisciente. Quer dizer que tem conhecimento de tudo, está ciente de tudo, do passado, do presente, do futuro. Aliás, para o Senhor não existe passado, presente e futuro, porque para o Senhor não há tempo. O Senhor fez todas as coisas com perfeição. Mas aos homens colocou os astros como sinais neste mundo para que eles possam ter uma ideia, uma vaga ideia da tua grandeza. Mesmo assim, meu Senhor, mesmo sendo grandioso, glorioso, magnífico, o Senhor desce até nós, na pessoa do Espírito Santo, para encher os nossos corpos tão insignificantes, tão mesquinhos, tão corruptos, com o teu Santo Espírito, para que nós possamos entender, compreender a tua vontade. Ó meu Pai, e tem mais, a tua grandeza é tão imensa, tão imensurável, tão infinita, a tua misericórdia, a tua compaixão, assim como o céu se alteia da terra, assim é a tua compaixão. É tão grande, tão grande, tão grande. E mesmo sabendo que nós somos míseros pecadores e corruptíveis, o Senhor vem ao nosso encontro por conta de apresentarmos uma sede, uma fé, um desejo, um querer, uma entrega para esse Deus infinito e desconhecido. Vem então agora e desça sobre o teu povo, meu Pai. Desça sobre a tua igreja. Desça o óleo
como o orvalho que desce pelos montes de Sião, desça sobre todo o teu povo, meu Pai, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Ó poderoso de Israel, como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba. Ó poderoso de Israel, assim também é o orvalho que desce do Hermon para os montes de Sião. Este orvalho, este óleo, é a plenitude do teu Espírito, do Senhor Jesus em Espírito, do digníssimo, exaltado e magnificado Filho de Deus, em Espírito, que desce sobre a cabeça desta jovem, deste jovem, desta mulher, deste homem, desta criatura que me ouve neste momento. Tenha ou não barba, não importa, desce sobre essa cabeça e passa pelo pescoço, pelos ombros e cobre todo o seu ser, todo o seu corpo, como a chuva, como o óleo, que não tem interferência, que não tem impedimento, vai descendo, vai cobrindo, vai ungindo, vai consagrando. Assim é o teu Espírito, meu Pai, que inunda o nosso ser, que faz com que o nosso ser espiritual tenha consciência da tua presença. O choro de alegria, a alegria do choro são apenas consequências deste inundar do teu Espírito. Ó, te adoro, te louvo e te agradeço. Aleluia. Ser glorificado na vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Ser exaltado na vida dessa criatura a partir de agora. Nunca mais ela venha a ser uma pessoa frágil, fraca, débil, porque o teu Espírito faz com que o seu ser seja cheio de luz. A luz do rosto do nosso Senhor Jesus. Assim como o Senhor foi transfigurado neste monte, meu Pai, o Monte Hermon, o Senhor venha transfigurar essa criatura já neste momento, para a glória, louvor e honra do teu nome. E que ao beber desta água, Senhor, ela venha perceber a luz que ela acaba de ser, a chama da vida que ela acaba de receber, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que me ouve nesse momento, sabe o que eu estou falando, sabe o que eu vou falar. O Senhor Jesus
faz de você uma pessoa preciosa, preciosíssima. Ele honra você que tem sido rejeitada ou rejeitado, que tem sido excluído da própria família. Se a família rejeitou você, imagine o mundo. Mas Jesus a elegeu. Jesus o elegeu para ser precioso, para ser preciosa, preciosa dele. Você é o vaso que ele elegeu para derramar a sua água da vida para outras pessoas que um dia rejeitaram você. Como foi o meu caso. Jesus me buscou lá no fundo do abismo e encheu o meu copo com a água da vida para dar vida para tantas outras pessoas. E neste momento que eu falo com você, muitas pessoas estão decidindo entregar suas vidas não para ganhar dinheiro, não para ter sucesso, não para casar ou descasar, não, mas para levar ao mundo essa água que acabam de receber. É isso aí. O Espírito Santo sabe quem escolhe. O Espírito Santo sabe aquele que realmente morre neste mundo para viver só para Ele, para a sua vontade. Então você que me ouve, que tem essa percepção, essa chamada do Espírito Santo, não se aflige. Não fique preocupada. O que você vai fazer? Como você vai fazer? O Espírito Santo vai guiá-la, vai guiá-lo. E você vai saber o que você deve fazer. Você vai saber, porque Ele vai conduzir você. Não vai ser eu, não vai ser ninguém, vai ser Ele. A partir de agora que você entrega o seu ser, a sua vida, o seu futuro, toda a sua vida, para o serviço dele, então você pode ter certeza que ele vai guiá-lo de acordo com a vontade dele. Tenha certeza disso. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Neste domingo, nós teremos 7 bispos representando os 7 Espíritos de Deus, a perfeição de Deus. Estarão lá no Monte Hermon, o mesmo monte onde Jesus foi transfigurado, onde Jesus foi honrado, glorificado pelo Pai. Eles estarão estendendo as mãos para todo mundo e determinando e profetizando e abençoando aqueles que creem. Nós teremos essa transmissão ao vivo para alguns países, vai ser gravado para outros por causa do horário, de fuso horário, mas seja como for, todos os que creem vão ser transfigurados neste domingo em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Terão um novo visual. O Espírito Santo vai fazer a cirurgia plástica em você, minha amiga e meu amigo. E você vai ter um novo visual a partir deste domingo, em nome e para a glória do Senhor Jesus, para que o mundo possa ver Jesus através de você. Graças a Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.